Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com o Zael sobre o projeto Zael, a quem precisa. A Mostra Arte.on, ela é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via MAC e Dicomp. A realização é da BN de Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Simone, uma das coordenadoras da mostra, e Zael, seja muito bem-vindo. A dinâmica aqui da conversa é a gente falar um pouquinho de você, né? Você contar um pouco para a gente a tua trajetória, enfim, a tua história, e depois a gente vai falar um pouquinho do trabalho. Então me conte aí, Zael. Fale um pouquinho aí de você, como é que é a tua atuação. Bom, primeiramente, boa noite, Simone, é um prazer. Queria dizer que eu estou muito grato, muito feliz. Muito obrigado pela sua recepção. É muito gratificante ver esse projeto crescendo e tomando proporções desse nível de estar sendo exibido na Mostra Arte.on. Eu fico muito honrado, de verdade. Queria só fazer um recorte, que eu sou morador de periferia de Natal, então é possível que de vez em quando tenha um barulhinho aqui, outro acolá, mas peço que vocês desconsiderem. Tranquilo. E outra coisa, Simone, você falou sobre a trajetória, né, amiga? Olha, eu acho que, assim, para ser bem resumido, a minha trajetória ela começa onde começam as nossas paixões, né? Geralmente são lá na infância. Eu comecei a ser apaixonado por música quando eu lembro da minha mãe cantando para mim, sabe? Quando eu era bebê. Então eu tenho uma memória muito afetiva disso, da música nesse contexto. Então desde cedo eu já fui me apaixonando. E minha mãe e meu irmão, que eu considero assim, que cantam muito bem. Então desde cedo eu fui ouvindo gente que cantava muito bem perto de mim. Então fui pegando muita referência, fui aprendendo a gostar. E eu entrei para a igreja, né? Eu fazia parte da igreja evangélica na época. Desculpa. E eu tive a oportunidade de fazer solos, então eu fui crescendo, eu fui gostando de estar ali com o microfone, sabe? E depois de um tempo, conforme eu fui crescendo, Simone, eu fui vivendo a vida de uma forma mais madura e fui entendendo a realidade, entendendo a sexualidade, entendendo o gênero, entendendo classe social, desigualdade. Então eu comecei a ter um contato mais real, né, do mundo. E eu fui começando a perceber que eu precisava me revoltar em algum aspecto da minha vida, né? São as revoltas que tornam as revoluções possíveis. E eu precisava de uma revolução na minha vida, eu estava entrando em outra fase, e eu decidi fazer parte da banda do colégio, do ensino médio. Para mim foi a minha primeira revolta. Então, eu fazia parte da banda Sem Retorno, do IFRN Campus Mossoró. Estudei lá durante 4 anos, tive uma experiência maravilhosa com a banda, cantando o que eu queria, falando o que eu queria, né? O que eu acredito que o que a gente fala, o que a gente canta também é política. A arte e política andam juntos. E é muito importante a gente, que é artista, que tem esse microfone, ter esse senso de responsabilidade. E as pessoas gostavam, ouviam bastante, diziam e me incentivavam a prosseguir, né, com a música. E assim eu fiz. Eu acho que elas só não imaginavam que eu ia levar tão a sério. Daí depois do ensino médio, eu decidi fazer carreira solo, com todo mundo da banda. E quando eu digo solo. Quem é artista independente sabe o que é ser solo, sabe que não é fácil, sabe que ainda falta muito investimento, que isso é uma luta constante, uma luta diária, né? E eu consegui inscrever através do apoio de uma professora que foi fundamental para mim nessa época, a Maria Luísa Lopes, uma professora fenomenal, uma artista incrível. E ela me incentivou a conhecer as leis de incentivo, né? Foi aí que eu inscrevi a Quem Precisa, que é o projeto que está sendo exibido na Mostra Arte.on. Eu escrevi esse projeto e para realizar esse projeto fui morar com 2 amigos. Um deles é o Alex Martins, que é o diretor e roteirista desse videoclipe. Foi fundamental a participação dele nesse processo. E junto dele eu também fui morar com a minha irmã, o amor da minha vida, Dona Liberdade, que também, como eu, é artista, independente, artista de rua, rapper, mulher negra. Então, a gente está aí ativa na cena musical, tentando ganhar o nosso espaço.
E nisso a gente conheceu a arte da rua, que já foi outra vivência, né? Já foi uma vivência mais política do que a gente já tinha. E hoje em dia eu tô com o meu novo EP saindo do forno, né? Nesse caso, o projeto que está sendo exibido é A Quem Precisa, mas ainda nesse ano, muito em breve, eu vou estar lançando meu primeiro EP S2. Olha só, hein? Que bacana. E aí, a quem precisa, você submeteu a esse edital de fomento, e parece que imediatamente você não conseguiu fazer, porque foi bem o período de pandemia, né? E aí tiveram que aguardar um tempinho para poder produzir. Uma curiosidade que eu tive quando eu estava olhando um pouquinho o teu trabalho, quando você escreveu ele, você já tinha a letra ou você só tinha a ideia e depois você trabalhou isso? Porque o vídeo foi depois, né? Como é que foi tudo isso? Amiga, eu já tinha música. Tá. Eu não vou mentir, A Quem Precisa é uma das minhas primeiras composições. Eu acho que foi assim, o orixá que tocou minha cabeça, eu escrevi aquilo. Mas assim, acho que foi a minha segunda, terceira composição. E eu já escrevi, né? Graças a Deus deu tudo certo. Mas eu só tinha a música, sabe? E eu tinha música na minha cabeça. Eu não tinha nada produzido da música. Foi todo um trabalho de construção que demorou bastante. Como você mesmo acabou de falar, né, amiga? Tipo, foi bem na época da pandemia, o que dificultou bastante. Mas o orixá é tão bom que ele dá a oportunidade e a gente, como ele deu a oportunidade, tem a missão de executar e deu tudo certo. Que bom. E agora vamos falar um pouquinho, então, do trabalho mesmo, né? Depois de passado ali, quando vocês puderam voltar a conviver, enfim, a gente pode voltar a fazer coisas juntos, vocês desenvolveram o trabalho. Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho sobre a letra da música, a inspiração, né? Tem enfim, questões muito pessoais ali, né? Tua e da equipe, eu acho, com relação a esse trabalho, né? Olha, toda vez que eu falo sobre esse trabalho, eu sempre lembro das pessoas me perguntando qual é a interpretação dele, assim, é sobre o quê? E eu gosto de dizer que eu tenho a minha interpretação sobre esse trabalho, mas ele passa, obviamente, de um contexto que eu vivi, um contexto de uma relação, não necessariamente uma relação afetiva, mas uma relação que me trouxe muitos sentimentos que acho que não apenas eu sinto, as pessoas sentem, sabe? Que é o sentimento onde a gente para, a gente reflete sobre o que está acontecendo, a gente sofre um pouco sobre ele, porque a tristeza é fundamental também nos nossos processos de cura, mas que, como a música mesmo deixa claro na letra, né? Agradece e lembra que sentiu saudade, que é a frase que eu termino a música. Eu gosto de trazer em A Quem Precisa essa ideia da superação, mas não uma superação que parte de um ponto de vista só a vida é bonita, a vida é positiva, a vida é bonita e a vida é positiva. Mas eu queria trazer um pouco mais de sensibilidade, sabe? Logo no início, não, melhor, no refrão, verás que anoiteceu, estarás em outras mãos, por arte a parte agora, guarda o que sobrou. O não tem seus segredos, evoque-o quando der. Então, ele é uma linguagem que também mescla muito a linguagem da minha referência com o gospel. Porque, como eu falei para você, eu comecei a cantar na igreja, né? Então, ela tem uma linguagem um pouco mais formal, ainda que com erros propositais na escrita, mas ela traz essa referência. Ela traz o meu ponto de vista enquanto um jovem LGBT com referências que tinha na época, que eram referências muito gospel. Então eu gosto de ver o quanto isso fica bem arranjado na construção desse trabalho, no que esse trabalho pode significar para mim, mas principalmente o que esse trabalho pode significar para você, conforme você ouve e conforme você se identifica, né? Era isso que eu queria trazer. E eu sinto que tem chegado nas pessoas, sabe? Esse feeling. Que joia. E você, depois desse trabalho, você fez outros trabalhos dentro desse mesmo contexto, de vídeo, outras composições? Você seguiu trabalhando nessas oportunidades? Quais foram os desdobramentos disso? Amiga, artista nunca para, né?
Graças a A Deus, gente produz né? uma coisa, exatamente. A gente produz uma coisa, mas já tem outras 30 para produzir e a gente está muito mais preocupado em como fazer acontecer. E nisso a gente gasta muito nosso tempo, né? Tentando fazer as coisas acontecerem e conseguindo, graças a Deus, como a gente tem conseguido. Então, eu continuei compondo, eu continuei escrevendo. Também sou artista, também sou ator, também sou bailarino. Inclusive, eu achei que fosse fundamental, eu acho que o Alex Martins, que foi o diretor e roteirista, ele conseguiu catar a sensibilidade do que eu queria para a música. Então, ele trouxe o teatro, ele trouxe cena, ele trouxe fotografia. E eu pude contar também com a coreografia de Joyce Marinho, que é uma das, sem brincadeira, uma das melhores bailarinas daqui de Mossoró. Eu tenho ela como referência, eu fiquei muito feliz dela poder trabalhar com a gente na construção desse projeto. Então, assim, a Quem Precisa foi, vem o S2 aí, que também ele é fruto da aprovação da Lei Paulo Gustavo Municipal de Mossoró. Então, ele é um EP que está sendo criado em cima também, mais uma vez, de um edital de incentivo à cultura, né? Como eu disse aqui, foi fundamental no meu processo de crescimento, ainda está sendo. E se Deus quiser, ainda será por muito tempo. E bom. A gente, né, também, né, se utiliza, acho que, né, todo artista que pode, tem acesso, se utiliza, as leis são fundamentais mesmo para a coisa acontecer, né? Então, o teu trabalho vai, né, ser exibido amanhã, né, no canal YouTube da BN Produções Culturais. Essas exibições, elas sempre são às terças, quintas e sábados, então a partir das 19h30, mas quem não puder ver, né, assistir amanhã, o trabalho fica lá, pode acessar depois. E a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Queria saber se você quer complementar mais alguma coisa, fazer algum comentário. Eu queria, primeiramente, parabenizar todo mundo que está tendo trabalho exposto na Mostra Arte 1. Também agradecer ao festival, na verdade, vocês incríveis, vocês muito comunicativos, dispostos. Eu achei isso maravilhoso, o que é excelente para se trabalhar com artistas. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui. Quem ainda não assistiu a Quem Precisa, corre lá, é só entrar no site da Mostra Arte. Quem quiser também entrar no meu Instagram, é zael.s2, vai ter um link de direcionamento para o videoclipe. Me sigam nas redes sociais para acompanhar o S2. Me siga, viu, Simone, nas redes sociais para acompanhar o S2 que vai sair. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados, como eu também estou, e estou ansioso para lançar. Vocês vão amar. Ótimo. Obrigada, Zé. Sucesso aí no teu novo projeto. Tenho certeza que vai ter muito êxito. E obrigada mais uma vez, tá bom? Espero que a gente tenha aí outras oportunidades de voltar a conversar. Bom. Estaremos sim. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.